Olá pessoal, estamos de volta com uma questão bem simples que muita gente tem dificuldade ainda, beleza? Então vamos lá. A função f de x é uma função linear, que muita gente chama de função de primeiro grau, possui como resultado o valor, né, a raiz igual a quanto? Então qual é o valor da raiz dessa função aqui, dessa função afim? Então primeiramente vamos ver graficamente como é o gráfico dessa função e ver também a raiz lá no GeoGebra. Então vem comigo. Estamos aqui, pessoal, já no GeoGebra. Observe o seguinte: o gráfico da função afim, o gráfico é uma reta. Então vamos colocar o gráfico da função f de x igual a x mais 5. Então está aqui, ó. O gráfico da função afim é uma reta. Então especificamente aqui é o gráfico da função f de x igual a x mais 5. Então observe o seguinte: vamos dar nomes aos bois aqui. O 5, o número 5 a gente chama de termo independente, né, que independe de x, e é o coeficiente linear da reta. Okay? Então o coeficiente linear é o termo independente. O número 5 é onde a reta toca o eixo y. Onde a reta toca o eixo y é o coeficiente linear. Então está aqui, ó. Nesse ponto aqui a reta toca o eixo y, o 5, que é o termo independente. Beleza? E onde a reta toca o eixo x, ali é a raiz da função. Ok? Então a função afim, ou a função do primeiro grau, como muitos chamam, a raiz dela é onde a reta toca o eixo x. No caso aqui no ponto menos 5, né? Então menos 5 seria a raiz da função. O que significa dizer isso? É o seguinte: quando ela toca o eixo x, o meu y vale 0. Então quando eu tenho a raiz da função, a minha função, o meu y, assume valor 0. Ok? Então seria aqui, ó. Quais são as coordenadas desse ponto? Então vamos lá. Então seria menos 5 e 0, ou seja, quando o x for menos 5, a função assume valor 0, então no caso seria a raiz. Beleza? Observe também que essa função aqui, ela é crescente. Então essa é uma função afim crescente. Como é que eu sei, professor, que uma função é crescente? Então veja só, olhando para o gráfico, à medida que o x aumenta de valor, partindo do menos 5 para a direita, observe que o y também aumenta de valor, partindo de baixo para cima, também o y aumenta de valor. Então a gente diz que essa função é crescente. Existe outra maneira de verificar que essa função é crescente? Sim. Observando aqui o coeficiente de x. Ó. O coeficiente de x aqui é 1, né? É 1 que está multiplicando x. Então, como 1 é maior do que 0, então a função afim ela é dita crescente, né? Mais conhecida como coeficiente angular. Ok? O coeficiente angular aqui é 1, como é maior do que 0, a função é crescente. O coeficiente linear aqui é 5. Ok? Coeficiente linear, a função toca o eixo y, está aqui. Coeficiente linear. Coeficiente, a raiz é quando a função toca o eixo x, está aqui também. Ok? Então é isso, pessoal. Vamos lá para a parte algébrica agora lá da apresentação da aula. Voltamos aqui para o slide, então vamos lá. Então quem seria, a gente já sabe quem é a raiz, agora vamos calcular quem é a raiz. Então vamos lá, vamos repetir aqui a função e vamos impor que meu y seja 0, ou seja, a raiz é quando o y é 0, ou seja, meu f de x. Então tá aí, ó, f de x igual a 0, aí onde tem f de x, ó, que é aqui nessa expressão, eu coloco 0, vai ficar só com quem? X mais 5 igual a 0, x está positivo, desculpe, 5 está positivo, passa negativo, eu fico com o seguinte, x igual a menos 5. Professor, será que minhas contas estão corretas? Será que o menos 5 é a raiz mesmo da função? Então o que é que você faz? Você pega o valor do menos 5 e substitui na função. Tem que dar 0. Então vamos ver se isso acontece. Então tá aí, ó. F de menos 5, ou seja, a imagem desse elemento aqui, menos 5, é igual a quem? Onde tem x eu coloco menos 5. Vai ficar menos 5 mais 5. Menos 5 mais 5. Isso me diz que a imagem desse elemento, f de menos 5, é igual a 0. Então realmente, menos 5 é a raiz dessa função aqui. Ok? Dúvidas, sugestões, coloque aí nos comentários desse vídeo. Até mais. Tchau, tchau.